Aleluia. Tem gente querendo e pensando ser o dono da igreja. Vamos iniciar o nosso estudo. Tem gente até imaginando Jesus, que a igreja é sua empresa. Tem gente comprando e vendendo cadeira na igreja, dizendo foi Deus quem me deu, essa é minha igreja. Tem gente levantando o muro, fechando a igreja, na minha igreja. seja bem-vindo, Mas seja a bem-vinda. igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só de Jesus pode ser a minha igreja. Sejam todos bem-vindos, todas Pode bem-vindas adorar ao dono da igreja. para mais uma tarde, para mais um Pode dia. exaltar, levantar as suas mãos. A Abra igreja de sua Cristo Bíblia, não convide tem mais alguém. Convide mais alguém para estar conosco nesta tarde, tem vara, cajado e azeite nesta tarde na sua maravilhosa candeia. de estudo bíblico da Palavra de Deus. A igreja é morena e também é toda. Não é verde, nem azul, nem cor de rosa. Não é dona de rádio e TV, nem está na internet. Você conhece. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode ser a igreja. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos dar início ao nosso estudo. Quero mandar paz para nossa irmã Vilma Apolinário. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Sejam todas bem-vindas. Dizer que é motivo de alegria mais uma vez quando nós estamos aqui para juntos nós desfrutarmos da palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos a continuidade ao tema desta semana, que será o tema A Igreja. Igreja. Eu quero Quero mandar paz para todos os irmãos. Quero mandar paz para todas as irmãs que estão presentes aqui conosco, para juntos nós meditarmos
para juntos nós alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é o que Jesus disse em Mateus capítulo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o nosso espírito, ele se alimenta da palavra do nosso Deus. E hoje nós iremos mais uma vez falar sobre a igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja de Deus? Quem é a igreja? Nós vimos no nosso estudo de ontem que a igreja, a paz do seu irmã Oneide Pinheiro, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós vimos que a igreja, ela tem origem em Deus. A igreja é um projeto criado, elaborado por Deus. Deus é o arquiteto da igreja. Deus é o arquiteto, Deus é o criador, Deus é o fundador e Deus, ele é o proprietário exclusivo da sua igreja. A igreja, ela nunca pertenceu. A igreja, ela nunca irá pertencer a um homem, jamais. A igreja, ela é propriedade exclusiva de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. Então a igreja, ela pertence a Deus. A igreja, não falo de igreja templo, não me refiro à igreja de parede, não me refiro à igreja construída por homens. Quero mandar paz para nossa irmã Luciana Silva. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Eu não me refiro à igreja templo feito por mãos humanas. Deus, o eterno, o criador de todas as coisas, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Em Atos capítulo de número 7, em Atos capítulo 7 está escrito, Atos capítulo 7, se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. Em Atos, a irmã Edinalva Souza, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 7, versículo 48 diz: o Altíssimo, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus, ele não habita em uma igreja física, em uma igreja feita
feita de tijolos, em uma igreja construída por homens. Deus, Ele habita em você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus? O templo de Deus é você. Deus, o eterno Criador, Ele habita, a presença de Deus, Ele está em você. Você é o templo de Deus. Você é a morada do Altíssimo. Você é o santuário de Deus. Você é a igreja do Deus vivo. Amém? A igreja é você. Então Deus, Ele não habita em denominações, em templos construídos por homens. O templo de Deus é você. A habitação de Deus é você. O seu Espírito e o Espírito de Deus é um só Espírito. Amém? Então, irmãos, a igreja de Deus, ela teve origem em Deus. Ele é quem escolhe. Ele foi quem arquitetou. Ele foi quem planejou a igreja. O modelo da igreja foi dado, foi deixado por Deus. O que é a igreja? A igreja, ela é, entre tantas definições, entre tantas qualidades, entre tantas nomenclaturas, a igreja, ela pode ser e ela é definida como um corpo. A igreja, ela é um corpo, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. A igreja, ela é comparada a um corpo composto por vários membros. A igreja, ela é comparada a um corpo. Eu também, antes de esse texto, eu quero que você leia comigo também o que está escrito aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. O que é a igreja? A igreja é, em primeiro lugar, ela é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. O que é a igreja? A igreja, ela é a coluna. A coluna, o que sustenta este mundo é a igreja. A igreja, ela é a coluna e ela é a firmeza da verdade. Ou seja, a verdade, ela é inabalável. A verdade, ela é inabalável. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 8 está escrito: nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade.
Então a igreja, ela foi levantada com a finalidade de proclamar, de anunciar as verdades de Deus em Cristo Jesus. Amém? E é justamente o que Jesus falou em Romanos, ou melhor, em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em primeiro lugar, a igreja é a coluna, a igreja é a firmeza da verdade. Verdade esta que infelizmente tem sido negligenciada por muitas pessoas. Em segundo lugar, o que é a igreja? A igreja, ela é comparada, ela é caracterizada como um corpo. A igreja, ela é um corpo. Lembre-se, quando nós usamos a palavra igreja, não nos referimos, eu não me refiro a um grupo de evangélicos, eu não me refiro a um grupo de pessoas que estão em uma igreja, que fazem parte de uma denominação, que fazem parte de algum ministério. Quando eu falo, quando a Bíblia fala de igreja, ela é composta por todos os eleitos de Deus. A igreja, ela é composta por todos os eleitos de Deus. Igreja, ela é composta de judeus e de gentios. A igreja, ela é composta por um povo que foi eleito, que foi escolhido antes da fundação do mundo. E você sabia que existem muitas pessoas que não seguem uma religião evangélica? Existem muitas pessoas que não são evangélicas, mas elas são igreja, elas são escolhidas, elas são eleitas. E a Bíblia, ela vai nos mostrar muitas pessoas, inclusive na época de Jesus, havia pessoas que não seguiam a Jesus, que não andavam com Jesus, mas eram igreja, eram igualmente escolhidos, igual os apóstolos. Observe que em Mateus capítulo 10, Jesus, ele chama 12 discípulos e os envia. Discípulo é aluno, aluno é aquele que aprende, apóstolo é o enviado, é aquele a quem Jesus enviara. Então, antes de serem apóstolos, eles primeiro foram discípulos. Eles primeiro aprenderam com o mestre, para depois serem enviados. Amém? Então, em Mateus capítulo 10, Jesus, ele vai escolher entre os discípulos, ele vai escolher 12.
e os enviar aos territórios de Israel. Mas não só tinha aqueles, havia muitas outras pessoas que não seguiam a Jesus, havia muitas outras pessoas que não faziam parte do grupo de seguidores, mas eram escolhidos também, mas eram igrejas também. O que dizer de Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite? O que dizer de Zaqueu? Você lembra de Zaqueu? Você lembra de Zaqueu que subiu em uma figueira para ver quem era Jesus? Você lembra do que Jesus disse quando estava na casa de Zaqueu? Que Jesus disse em Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19 e o versículo de número 10. O 9. Lucas 10, 19 e o 9. Lucas 19 e o 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Olhe que as pessoas, elas olhavam para Zaqueu com um olhar de desprezo. Zaqueu, ele era cobrador de imposto, ele prestava um serviço para Roma. Zaqueu, perante a sociedade, não era bem visto. Zaqueu, perante as pessoas, não era um cidadão merecedor. Zaqueu, perante o olhar das pessoas, ele era visto como um ladrão, como um aproveitador. Zaqueu, ele era visto como um enganador. Zaqueu não seguia Jesus. Mas observe que Jesus, ele vai revelar a identidade espiritual de Zaqueu. Jesus, ele vai revelar a identidade espiritual de Zaqueu. Quando Jesus disse: esse também é filho de Abraão. O que significa ser filho de Abraão? Ser filho de Abraão significa ser eleito. Ser filho de Abraão significa ser escolhido. Então Jesus, ele vai dizer aos fariseus que estavam na casa de Zaqueu, e estavam murmurando em seus corações contra Zaqueu, Jesus vai dizer: até também este que vocês estão rejeitando, este que vocês estão discriminando, este que vocês estão acusando, esse também é filho de Abraão. Ou seja, que querem ser melhor, vocês querem sentir-se superior a ele, vocês não são melhor do que eles. Amém? Tem alguém que quer ser mais do que você? Tem
pessoas que querem ser melhor do que você? Você conhece pessoas que querem e gostam de sentir-se superior a você, melhor do que você? Então, ninguém é melhor do que você. Ninguém é mais do que você. Ninguém é superior a você. Somos iguais. Não há ninguém melhor do que o outro. Não há ninguém maior do que o outro. Em valor, somos todos iguais. Perante Deus, os nossos valores são iguais. Amém? E isso é o que é maravilhoso. Então Zaqueu, ele é o de igreja. Zaqueu, ele é escolhido por Deus. E hoje não mudou, não. Hoje não é diferente. Existem muitas pessoas que não seguem Jesus. Existem muitas pessoas que ainda não se converteram. Ainda não se converteram. Mas tem muitas pessoas que não servem a Jesus, que não são evangélicas, mas elas pertencem a Deus. E observe que em Lucas capítulo 19, tendo Jesus entrado em Jericó e passando, observe que Jesus ele entra em Jericó. Quem é que está em Jericó? Zaqueu. Quem é Zaqueu? Igreja. Quem é Zaqueu? Eleito. Quem é Zaqueu? Escolhido. Quem é Zaqueu? Filho de Deus. E Jesus ele vai passar em Jericó de propósito, porque ele sabia que em Jericó estava alguém, que em Jericó tinha alguém que estava sedento da palavra dele. Assim como no capítulo 4 de João, Jesus ele deixou a Galileia e foi para a Judeia, e era necessário passar por Samaria. E ele passou por uma cidade chamada Sicar e foi até um poço tirar água, o poço de Jacó. Será que tudo isso foi por acaso? Não existe acaso. Não existe coincidência. Tudo o que acontece na minha vida e na sua vida, existe um propósito maior. Eu não sei o que já aconteceu na sua vida. Eu não sei qual a sua história de vida, mas todas as coisas pelas quais você passou na sua vida, por trás de cada acontecimento, com certeza, tenha convicção disso, existe um propósito maior. Existe um objetivo divino. Tudo o que você passou tinha que acontecer. Se não tivesse que acontecer, não aconteceria. Se não tivesse que acontecer da forma que aconteceu, não aconteceria, pois nada acontece sem a permissão de Deus. Dói com certeza. Tem coisas que nós passamos, dói. Tem decepções que machuca, não é? Tem decepções que a gente passa com pessoas que machuca, que dói, que faz sofrer, mas é necessário.
infelizmente ou felizmente, é necessário que aconteça para que eu chegue, para que você chegue onde você está hoje. Todas as coisas que aconteceram na sua vida tinham que acontecer. Para que Zaqueu chegasse até Jesus, tinha que acontecer aquilo. Para que Jesus chegasse até Bartimeu, tinha que acontecer o que aconteceu. Para que Jesus chegasse até a mulher do fluxo de sangue. Observe que Jesus, ele chegou, ele passou pelo caminho onde aquela mulher estava. A mulher que estava sofrendo há 12 anos. Mas Jesus chegou na hora certa, no dia certo, no mês, no ano certo. Com Bartimeu também não foi diferente. Você já ouviu falar na história de Bartimeu? Você sabia que Bartimeu ele era muito bem de vida? Aquele Bartimeu de Marcos capítulo 10, Bartimeu, o filho de Timeu, o cego. Você sabia que Bartimeu ele não era cego? Ele veio a ser cego, mas ele não nasceu cego. O pai de Bartimeu, ele trabalhava para o exército romano. E ele, quando aposentou-se, o exército romano confiscou todos os bens do pai de Bartimeu. E o pai de Bartimeu, ele levantou uma rebelião contra Roma. Resultado, o exército Roma matou o pai de Bartimeu. Roma cegou os olhos de Bartimeu para que servisse de exemplo para todos os cidadãos romanos, para que eles não entrassem pelo mesmo caminho de rebeldia e desobediência que o pai de Bartimeu tivera tomado. Quer dizer, Bartimeu ele ficou cego. O exército romano arrancou os glóbulos dos olhos de Bartimeu. Bartimeu não era mendigo, ele veio a ser mendigo. Eu lhe pergunto, por que Jesus, por que Deus não agiu na vida de Bartimeu antes de ficar cego? Por que Jesus, por que Deus, ele permitiu que Bartimeu passasse pelo que passou? Observe que nada acontece por acaso. Nada. Talvez você possa se perguntar: por que eu passei? Por que eu estou passando por isso? Por que você está passando pelo que está passando? Por que você passou pelo que você passou? Para tudo há uma finalidade. Para tudo há um propósito. Jesus ele chega, Jesus ele cruza o caminho de Bartimeu. E Jesus agora ele opera na vida de Bartimeu um milagre através da fé de Bartimeu. Observe que existe um Deus que não tarda. Talvez você esteja ou tenha se perguntado a Deus: até quando você vai ter que enfrentar essa situação? Até quando você vai passar por essa situação? Até quando essa situação vai
permanecer na sua vida. O que eu quero lhe dizer é o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo é determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Então, assim como Deus, Ele chegou na vida de Bartimeu, assim como Deus, Ele chegou na vida da mulher do fluxo de sangue, assim como Deus, Ele chegou na vida de Zaqueu, Ele vai chegar na sua vida. Amém? Ele vai chegar na sua vida no tempo certo. Capítulo 1 está escrito: não vos pertence saber o tempo nem as estações que o próprio Pai estabeleceu pelo seu poder. Não pertence a mim, não pertence a nós saber quando Deus Ele vai chegar, quando Ele irá mudar a sua realidade. Uma coisa é certa, Ele vai mudar. Uma coisa é certa, Ele vai chegar. Nós não podemos pensar que igreja é apenas um grupo de pessoas que está fazendo parte de um determinado ministério. Isso não é verdade. Amém? Não é verdade. Bartimeu não seguia Jesus, mas era a igreja. Zaqueu não seguia Jesus, mas era a igreja. A mulher do fluxo de sangue não seguia Jesus, mas era a igreja. Ser igreja é ser igreja é ser eleito. Ser igreja não é ser evangélico. Ser evangélico é ser seguidor de uma religião. Amém? Ser evangélico é ser seguidor de uma religião, talvez de uma igreja, talvez de uma placa, talvez de uma comunidade cristã, mas ser igreja é ser o que a Bíblia diz que nós somos. Amém? Ser igreja é ser eleito. Ser igreja é ser escolhido. Ser igreja é ser filho, filha de Deus. E abro aqui um parêntese para dizer: ser filho de Deus não tem nada a ver com ser evangélico. Ser filho de Deus não tem nada a ver com ser evangélico. Não. Quem são os filhos? Filho de Deus são todas as pessoas que creem em Jesus. Ser filho de Deus são todas as pessoas que creem em Jesus. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia? Você crê em Jesus? Então tu és filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 1 fala isto. Amém? Ser igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja, ela é chamada, ela é denominada de o corpo de Deus. O corpo de Deus. A igreja, ela é o corpo de Deus.
Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Capítulo 12 de 1 Coríntios e o versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, a igreja, ela é o corpo, e o corpo, ele é composto por vários membros, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres. Quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido do Espírito, porque também o corpo é um, porque o corpo não só membro, mas muitos membros. Olha, o corpo de Cristo, ele é composto por muitos membros, e esses membros, onde eles estão? Espalhados pelo globo terra. Esses membros, eles estão espalhados pelo globo terra. O corpo, ele é formado, ele é constituído por vários membros. Quem são os membros? Os membros são todas as pessoas. Os membros do corpo de Cristo são todas as pessoas eleitas, escolhidas, destinadas a abençoar